Paz do Senhor a todos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por termos esta oportunidade de falarmos da sua palavra e pedimos ao Senhor que Tu venhas mais uma vez falar conosco nesta noite, ao nosso coração. Espírito Santo, fale, Senhor, a cada um. Fale também, Deus, aqueles que estão nos assistindo na internet ou que irão assistir um dia essa mensagem. Eu te peço que o Senhor nessa hora esteja me usando, Senhor, e que eu possa falar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nas semanas que nós temos falado sobre o Salmo 103, que é um salmo que eu digo particularmente tem me abençoado bastante, não é, nessa caminhada, e tem me ajudado, não é, em meus dias, em meus conflitos, em minhas alegrias, e eu levo como lição aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E nós começamos falando aquilo que Davi, não é, relembrando aquilo que Davi começa nesse salmo falando. Então ele nos ensina a bendizer a Deus, a louvar a Deus, a agradecer a Deus. Ele nos ensina também a nos lembrar dos benefícios de Deus, que é da onde a gente tem aquela canção, não é? Conta as bênçãos. E também seguimos falando sobre o pacote de salvação de Deus, que é o que Davi ele inicia falando. Nesse pacote de salvação, e é bom a gente ver o que Deus está fazendo, não só na vida de Davi, mas o que Deus está fazendo na vida de todas as pessoas, de todos os povos. Há um plano de Deus que Davi ele está desenhando, ele está ali mostrando. Então ele começa, para você não se esquecer, ele começa falando do perdão. E quando ele fala de perdão, ele fala do perdão das nossas iniquidades. E quando a gente entra nessa questão, também percebemos que ali não é somente na questão do perdão das nossas iniquidades, e parou por aí, mas é o trabalhar de Deus, nos perdoando das nossas faltas, dos nossos pecados, da nossa iniquidade. O nosso ser, corpo, alma e espírito, vai sendo trabalhado também por Deus. E nós vamos vivendo uma experiência nova com Deus, o nosso ser vai sendo renovado, restaurado, trabalhado pelo Senhor. Falamos também na semana passada sobre cura, algo tão complicado, algo que as pessoas buscam, algo que as pessoas vão ao médico, algo que as pessoas buscam em vários lugares por cura. Nós falamos aqui, por exemplo, na semana passada, eu dei alguns exemplos, que essa história ela é antiga, sobre cura. Eu falei sobre Asclépio ou Eusculápio, né, que é um nome feio, mas é um nome grego considerado um deus grego, que é o deus ali da medicina deles. E naquilo vemos o povo levando, inclusive, se puder colocar mais uma vez o desenho, se você reparou no primeiro desenho que eu coloquei, até a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, tem ali várias farmácias, ou manipulação de medicinas, eles têm aquele cajado com uma cobra, tem outra que é com duas cobras, mas é essa daqui que você vai ver que é o simbolismo que vem da Grécia, que vem de aqui Asclépio, que é esse deus da medicina. E depois, seguindo a ele, na sua linhagem, vem um outro homem, não é? Que então ele vive uma nova experiência e aí ficou. Então nós temos aí essa imagem da cura, que até hoje fica em símbolos. E as pessoas, é interessante quando a gente fala de cura, porque as pessoas também buscam suas superstições, buscam seu misticismo. Se você perceber dentro da igreja hoje, quanto misticismos nós temos dentro da igreja. Quanto misticismo, as pessoas elas buscam essa cura mesmo dentro da igreja, trazendo algo até diferente, não é? Agora, nós falamos desse benefício da cura, e na semana passada, aquilo que foi falado é que nós temos benefícios já dispostos a nós, que é a cura natural, a cura pela ciência, a tecnologia, a cura sobrenatural de Deus, quando falta a cura natural, quando o nosso corpo não responde para cicatrização, ou os anticorpos não respondem, tem a tecnologia, tem a ciência. Quando a ciência não responde, a gente sabe que existe o sobrenatural de Deus.
Existe também aquilo que é o descanso em Deus, porque muitas vezes Deus nos chama, Deus nos recolhe e a gente descansa no Senhor. E temos também aquilo que Deus promete no futuro, que é o nosso corpo glorificado. Pode tirar para mim, por favor? E hoje nós vamos continuar e vamos falar de mais algumas coisas. Eu queria falar do resgate, não é? E da bênção, que talvez você vai ter como coroa na sua Bíblia. Bem, personagens bíblicos, eles nos fascinam. Eu sou fascinado por muitos personagens bíblicos. Eles me chamam muito a atenção, eles me ensinam muito com as suas falhas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Eu não sei, para você, o que faz te identificar com esses personagens bíblicos? Para mim, eu vejo que não é só uma questão de admiração desses personagens ao qual eu fiz parte desde pequeno, eu venho ouvindo, não é, sobre esses personagens bíblicos, e são personagens que a gente se identifica com eles no decorrer da nossa vida, muitos deles, em momentos da vida dele. E eu creio que você, assim como eu, também tem seus personagens que você se identifica, que você admira, e são personagens que nos chamam a atenção. E para mim, eu tenho, dentre muitos personagens, 2 personagens que me fascinam, que, tirando, lógico, Jesus Cristo, que é o cabeça, não se discute isso, Deus, Jesus, mas esses personagens são personagens que seguem Jesus. Esses personagens são personagens que seguem a Deus. Esses são personagens que têm momentos com Jesus, momentos com Deus. E 2 personagens, um no Antigo Testamento, eu não sei quais são os seus, mas esses são meus, que são personagens que eu me identifico assim, em vários aspectos, que é no Antigo Testamento o rei Davi. É um personagem que eu me identifico muito, e eu me identifico com ele, não é só porque eu gosto de Davi, mas é porque Davi, além de ser músico, ele é um salmista, ele é um poeta, ele é uma pessoa que consegue, e eu admiro eu me identifico demais, os salmos de Davi falam comigo de uma forma especial, e a vida de Davi fala comigo de uma forma especial. Eu me identifico em vários momentos da minha vida, em momentos, lógico que a gente está vivendo um tempo diferente, mas eu me identifico em várias situações que eu me encaixo, e eu consigo ver a forma com que Deus trabalhou com a vida de Davi, e eu vejo a minha. Agora, tem um outro personagem no Novo Testamento também, ao qual eu amo demais. Eu acho assim a forma com que ele foi lapidado por Deus, trabalhado por Deus, a forma com que ele olhou para Deus, seguiu a Jesus, é uma forma espetacular. Os outros também são, mas ele fala comigo, que é o apóstolo Paulo. Paulo, para mim, assim, são 2 personagens que me ajudam diariamente na minha caminhada. Muitos deles me ajudam, mas 2 que eu me identifico. Pelo ministério de Paulo, que é o ministério pastoral, o ministério apostólico, o ministério de cuidar de vidas, implantar igrejas, trabalhar, o que cada pastor ou cada servo de Deus tem o seu chamado dentro desses ministérios. Então eu me identifico com as suas cartas, aquilo que Paulo ele fala. E apesar de Davi e Paulo não serem contemporâneos, porque 1000 anos separam os dois, e de ambos também não terem andado com Jesus enquanto homem, Paulo não foi discípulo de Jesus no sentido ali dos 12 discípulos, e nem Davi, porque ele viveu anos antes, porque Davi é pré-Jesus, Paulo é pós-Jesus, mas ambos tiveram experiências incríveis com a pessoa de Jesus. Fantástico a forma como Deus trabalhou na vida deles, e com o vislumbre da glória de Cristo, da pessoa de Jesus, que se apresentou aos 2 personagens de forma diferente. E ambos, não é, quando nós olharmos, por exemplo, para os salmos de Davi, por exemplo, se você olhar para o salmo de número 22,
você vai perceber e você vai olhar para Davi ali, quando ele fala do Salmo de número 22, você consegue ver nitidamente nesse Salmo a figura de Jesus. 1000 anos antes, Davi ali, sendo usado por Deus, ele fala de Jesus Cristo. Você não conhece o Salmo 22? Veja o Salmo 22 se você não consegue ver Jesus na cruz. Naquele Salmo, o sofrimento de Jesus, e ele retrata essa figura de Cristo. E Paulo teve um encontro com Cristo que mudou sua vida no caminho para Damasco, quando ele ali então tem um encontro com Jesus, Jesus o chama, Jesus fala para ele, porque ele está perseguindo a igreja, e com isso perseguindo a Jesus, ele literalmente ali, vamos dizer, cai do cavalo, e ali nós vemos que Paulo fica cego, e Jesus começa, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele. Então esse encontro com Jesus mudou sua vida. E as cartas de Paulo estão fundamentadas totalmente na pessoa de Jesus. Ambos passaram provações inimagináveis. Se a gente olha para a história tanto de Davi quanto para a história de Paulo, nós vamos ver, por exemplo, que Davi teve lutas externas e Davi teve lutas internas, e em sua história e nos Salmos nós podemos ver várias dessas lições. Inclusive nós estamos vendo no Parceiros da Bíblia agora, essa semana que passou a gente viu, e uma coisa me chamou muita atenção no Parceiros da Bíblia, no capítulo 8, quando por 2 vezes nesse capítulo, mostra qual era o contato de Deus com Davi, e qual era o contato de Davi com Deus, porque no capítulo de 2 Samuel 8, verso 6 diz, o Senhor dava vitórias a Davi, onde quer que ele fosse. E no verso 14 do mesmo capítulo, 2 Samuel, no capítulo 8, capítulo 14, desculpa, capítulo 8, verso 14, diz, o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. E vê, nos dois, Davi andava, Deus estava andando com Davi. Paulo também em suas cartas, quando ele relata as suas cartas, e aqui é bom a gente entender, porque se você percebeu, eu tenho usado bastante Paulo, as cartas de Paulo em relação aqui com o Salmo número 103 de Davi, e é bom a gente entender isso, porque a gente começa a se tornar mais familiar desses personagens. E em 2 Coríntios, a carta, capítulo 11, versos 26 a 28, Paulo ele chega a dizer que ele esteve continuamente viajando de uma parte para outra, ele enfrentou perigo de rios, ele enfrentou perigo de assaltantes, perigo dos seus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Paulo ele continua dizendo, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, e além disso, ele diz, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Forte testemunho de um discípulo que segue os passos de Jesus. Consegue perceber 2 homens de Deus, com suas dificuldades, e que estão sendo trabalhados por Deus. E Warren Wiersbe, inclusive na semana passada nós falamos de cura, Warren Wiersbe ele fala assim, que é um comentarista bíblico, ele diz que Deus ele é capaz de curar todas as doenças, como diz em Mateus 9,35, por exemplo, Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Apesar de Jesus curar todas as pessoas, de Deus curar as pessoas, Warren Wiersbe diz, mas Deus ele não é obrigado a fazê-lo. O próprio Davi viu seu filho bebê morrer por causa do seu pecado com Betseba, apesar do seu jejum, da sua oração, da sua petição, do seu choro a Deus. O filho dele não foi curado, o filho dele morreu. Paulo, o grande apóstolo Paulo, onde opera curas, opera maravilhas, demônios são expulsos, Paulo também não foi capaz de curar 2 dos amigos dele, Trófimo e Epafrodito. Trófimo no capítulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e Filipenses 2, nós temos aqui Epafrodito também.
Paulo, apesar desse poder de Deus, a cura não chegou para esses homens. Então, tanto os dois personagens bíblicos, eles têm experiências com Deus na caminhada, quando Deus faz e quando Deus resolve não fazer. E trazendo isso para nós, hoje a gente vê que pessoas, elas colocam Deus na parede, mas não olham para o contexto bíblico e vendo que estes homens aprenderam lições, mesmo quando Deus não curou os seus problemas, não, no momento, os livrou de passar por situações. E agora, nós, nessas duas questões aqui, porque Deus nos cura do quê? Da enfermidade. E nós falamos dessa enfermidade, de um modo geral ali. Agora, hoje, eu quero ver, no modo geral também, que é um momento de ceia, falarmos de resgate, e falarmos dessa bênção ou da coroa que nós temos no texto. Eu queria que você lesse comigo Salmos de número 103 até o verso de número 4. Verso 1 ao verso 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí vem aquilo que a gente já está falando. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas feridas. E o verso 4, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. O tema de hoje é um tema super delicado que ninguém gosta de falar. Ele resgata da onde? Como é que está na tua Bíblia? O que está escrito na tua Bíblia? Ele resgata você da cova. Existem outras versões que diz, eu aproveito para tomar uma água, o que diz na sua Bíblia? Sepultura, perdição. Percebe nas versões como é que os tradutores eles definiram isso? Quando a gente olha para o sentido da palavra aqui, cova no hebraico, significa sepultura, e significa morte, morada de prisioneiros e de pessoas mortas. Esse é um entendimento quando você fala essa palavra, covas, e Davi está mencionando aqui. É como uma masmorra, um buraco, ou quando a pessoa sofre uma decadência. Do significado bíblico, traz o conceito aqui de destruição, não somente no sentido de destruição para a eternidade, do pecado, que seria... porque isso, cova também tem esse significado, o simbolismo do julgamento divino de Deus, mas uma visão mais ampla aqui pode significar a destruição de outras formas, assim como a gente tem na cura, assim como a gente tem no perdão, que afeta o corpo todo, e aqui nós temos a cura de várias coisas que a gente já tem no nosso meio. Eu falei da cura natural, a cura da medicina, eu falei da cura sobrenatural, e de várias formas. Eu dei 5, mas existem, com certeza, se a gente pesquisar, a gente vai descobrir outras formas de Deus operar a cura na nossa vida. E aqui é interessante porque no contexto, nós estamos falando desses personagens, Davi, de Paulo, desses homens de Deus. No contexto, Davi passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Você já conhece a história de Davi? Ele passou por vitória. Geralmente a gente foca mais nos momentos de vitória, mas Davi teve momentos complicadíssimos, assim como a gente tem também, assim como nós passamos por momentos difíceis. Então a gente pode passar batido, rapidinho por cima de tudo isso, sem olhar para a história, sem olhar o que significa resgate, o que significa cova para Davi. O que significa cova para você? O que significa sepultura? O que significa perdição? O que significa destruição para você? Uma masmorra. O que significa uma morada de prisioneiros para você, quando a gente faz essa comparação na nossa vida? Davi, ele sabe que queriam sua destruição. Nós estamos lendo agora a história de Davi. Várias pessoas, nós vimos que Deus era com Davi, Davi era abençoado por Deus, Deus ajudava Davi, mas ele passava por momentos de dificuldade. Então, quando eu falo de resgate da morte, e o meu assunto hoje é morte,
É algo que a gente tem que parar na vida para pensar um pouco mais profundamente o que o salmista está dizendo, porque em vários outros salmos ele vai falar mais disso. E a gente tem períodos de morte na nossa vida. A gente tem períodos de cova na nossa vida. A gente tem períodos de dificuldade. Davi, ele teve momentos de destruição e difícil para a vida dele, inclusive com o próprio filho dele, Absalão. Traz para nós, até às vezes da nossa família também. Davi teve, por exemplo, até o primeiro rei de Israel, Saul, que era sogro de Davi, que procurou matar Davi inúmeras vezes. E Davi é obrigado a se locomover, sair para outro lugar, teve a oportunidade de matar Davi, não faz isso. E Deus trabalhava na vida de Davi. Davi te fez de louco. Lá em 1 Samuel 21, que o rei Aquis, o rei de Gate lá, quando viu falar, mas os súditos ali, as pessoas do reino, falam, mas esse é Davi, Saul matou tantos e Davi matou tantos, olha Davi, matou muito mais que Saul. E aí Davi vê, vão acabar com a minha vida. O que Davi faz? Se finge do quê? De louco. Olha se isso na nossa vida, olhando para o Salmo 103, não é essa história, tudo isso que Davi está lembrando. E agora olha para a nossa vida e a gente para e fala, o que Deus está nos resgatando? Porque o Salmo, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e que eu bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi, com certeza, ele olha para Deus todos os benefícios. Semana passada falamos de cura. Quantos benefícios de cura a gente tem? E continuamos tendo na nossa vida. Agora, é interessante que quando a gente olha essa declaração de Davi, descreve primeiramente alguém que está prestes a cair numa cova, é a primeira coisa que ele está vendo. Ele está dizendo para os seus leitores, as pessoas que vão cantar ou que vão falar essa poesia, essa canção dos Salmos, é que Deus primeiramente aqui, ele está resgatando alguém que está prestes a cair numa cova, numa sepultura. E depois aqui, quem já está numa cova, quem já está passando por um momento, dado como morto, num buraco. E aí, nós vemos essa cova, que às vezes vem como simbolismo de Sheol, que seria como o mundo dos mortos. Davi está considerando a vida dele quase para ponto de morrer. Assim como a gente muitas vezes passa por momentos assim, ao ponto, por exemplo, de Davi chegar no Salmo 28, no verso 1, capítulo 28, verso 1, diz, a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fique, Senhor, indiferente comigo, Davi clamando para ele, se permaneceres calado, Deus, serei como os que descem aonde? A sepultura, a cova, a destruição, entendeu? As nossas lutas, os momentos que a gente passa, quando a gente olha e a gente começa a se identificar com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Davi muitas vezes aqui, começamos a nos relacionar, esteve várias vezes, muitas dessas vezes, próximos da morte real. E naquela época era bem provável que pensavam que, até Davi, na mente das pessoas, que Davi ele teria uma morte prematura. Esse não vai durar muito. Ou até Davi, inflamado por essas situações, e que aqui se faz, por exemplo, na questão da loucura ali, para não morrer, e não vai morrer por causa dessa loucura que ele se faz ali, vai ser tratado como um coitado, esse cara não vai fazer nada, está riscando parede aí, está doido. E aqui quando nós olhamos Davi, inclusive o próprio Davi tendo essa consciência, eu estou a ponto de morrer, eu estou a ponto da morte aqui. E ao olhar para a sua vida, Davi então, ele percebe que tudo o que ele passou, toda a sua história, todos os momentos que ele passou, ele sabia que ele continuava vivo somente pela mão de Deus. Assim como nós hoje, se fizermos uma varredura na nossa vida, nós vamos ver o quanto de coisas Deus nos livrou e vai continuar trabalhando na nossa vida enquanto estivermos vivos. Deus aqui o livraria e ele só poderia estar vivo por causa da mão de Deus. Reis na época de Davi não chegavam ao final do seu mandato
E muitos eram destituídos do trono, presos, exilados ou morriam cedo. Pode ver as histórias. Poucos. Você vai ver Salomão ali sendo preservado, você vai ver, mas você começa a perceber ali outros reis, dificuldade em cima de dificuldade, a desobediência levando à destruição, e não é só em Israel. Você pode olhar, era um tomando poder, o outro tomando poder, vem um reino, vem outro. Percebe a história? Basta lermos a história. E a história continua até fora, vamos dizer, desse período bíblico, que a gente vai ver com outros grandes reinados. E William MacDonald, que é um comentarista bíblico, ele disse o seguinte: com certeza, isso pode ser aplicado a Deus nos salvando do inferno e da morte, o resgate. Mas eu penso que o significado aqui era também de que Deus livraria continuamente Davi, aqui no caso, o salmista, dos perigos, dos acidentes, das tragédias, e de ir verdadeiramente para a sepultura. E somente quando nós chegarmos um dia diante de Deus, é que nós iremos perceber, e agora eu falo, perceba isso que ele está dizendo, é que o dia que a gente chegar diante de Deus é que nós vamos perceber o quão constantemente nós fomos protegidos pela intervenção pessoal do nosso Deus, da nossa morte prematura. Deus agindo, Deus indo em nosso favor. Com certeza, algumas vezes nós presenciamos esse livramento e a gente testemunha. Mas muitas vezes nós nem sabemos que Deus nos livrou da morte. E um dia, diante de Deus, quando a gente tiver a nossa história diante de Deus, e a gente poder ver a grandeza de Deus, a nossa mente renovada, o corpo glorificado, com certeza, nós vamos poder olhar e ver a grandeza completa de tudo aquilo que Deus fez por nós. E eu pensei, é óbvio que se a gente vai falar de resgate, o pastor está falando de resgate, eu lembro de muitos resgates, tem vários que eu não vou lembrar. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, que eu sei, quando eu olho para minha filha, eu lembro que a minha filha continua viva, porque foi Deus que salvou minha filha naquele dia. Tinha uma loja de água mineral, e a gente, vira e mexe, recebia os galões grandes, levava para encher os galões, então voltava, e a gente tinha que descarregar 300, 400 galões. Eu, meus irmãos, todo mundo, minha mãe, todo mundo ajudava. E a gente pegava aqueles galões de 20 litros, 5 litros, máquinas, garrafas pequenas, copos, e descia tudo o caminhão, colocava como se fosse aquela placa de madeira, e aí descia tudo rolando, e a gente ia segurando, e ia colocando em cima dos paletes, e a gente trabalhou muito aquele dia. Esse dia era um dia que a gente até, no outro dia a gente falava assim, meu Deus, estamos tudo quebrado, né? Porque era um trabalho árduo. E aí passava-se o mês, ia entregando a água, o período que fosse, e aí nós voltávamos de novo. Então era uma coisa que fazia em períodos. E eu lembro uma vez que na nossa loja, a loja estava vazia, porque a gente tinha mandado os garrafões. Então ficava só pouquinho o que tinha no estoque. E aí então, quando o caminhoneiro ele veio para entregar os galões ali de água para a gente, antes do caminhão vir, a loja ficou totalmente vazia. E eu lembro, num sábado, eu estava fechando a loja, eu deixei a loja meia porta de ferro, né, que a gente chama, e a loja ficou e a Sarinha estava, eu acho que ela estava até com vestido vermelho, se eu não me engano. E ela estava assim com a gente, e de repente era uma rua movimentada de uma mão só, e todo mundo descia aquela rua, porque era a rua que vinha do comércio, tinha a rua que subia para o comércio de Bragança Paulista e a rua que descia. Então era uma rua super movimentada e os carros só paravam no farol. E eu me lembro, irmãos, foi assim uma coisa de relâmpago. A Sara correu. Ela desceu a escadinha assim, um degrau, e ela foi para o meio da rua, tinha o meu carro estacionado, que era o carro que eu entregava, tinha o outro carro, e era a rua. Ela correu para o meio da rua, e eu corri atrás, mas a minha velocidade não foi suficiente para chegar na Sara. E eu lembro disso na minha cabeça. Quando eu cheguei, eu só vi o vulto do carro vindo em alta velocidade e ela indo. Ela era piquititica. Aquele carro ia pegar na cabeça dela. E na hora que eu fui, eu só falei assim, Sara, não, Deus. Eu só gritei, Deus. Só deu tempo de eu falar, Sara, não, Deus. E quando o carro veio, estava um casal dentro do carro, depois eu vi,
o carro freou, e eu não sei o que aconteceu naquele dia, não estava chovendo, a rua era uma rua cheia de óleo, uma rua, aquelas ruas comerciais, e o carro parou de uma tal forma, que parou a mais ou menos uns 10 centímetros da cabeça da Sara, e ela parada assim, ela ficou paradinha na frente do carro, e eu só olhei para eles, eu não sabia nem o que eu fazia, eu agradeci, falei, olha, desculpa primeiro, para eles, por ela ter saído, porque ela sai de trás de um carro, não tem como ele parar. A mão de Deus segurou aquele carro, porque não tem outra coisa para explicar. O carro não houve barulho de freio, e ele vinha rápido. E o carro para em cima da Sara e ela não foi atingida. E eu lembro disso na minha cabeça, que eu falo para vocês, quando eu li isso, Deus livrou a Sara da sepultura. Deus livrou a Sara da morte. Mas muitas outras histórias que eu lembro, da minha família, dos meus irmãos, do Mateus, à beira da morte, minha mãe no hospital dias e dias e dias sem conta, o Mateus desenganado, pronto para morrer, o Samuel desenganado, pronto para morrer, o médico chega para minha mãe e fala, agora que ele está morto, você vem trazer ele aqui? Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Deus, Ele trabalha, assim como na vida de Davi, salvando e livrando da morte. E na nossa vida, Deus é quem nos livra da cova. Mas o versículo, ele diz o quê? Deus, Ele é quem, o que Davi fala? Ele é quem da cova redime a tua vida. E na continuação, já a gente vai ver do verso, não é? E te coroa de graça e misericórdia. Redime aqui, tem um peso interessante. Redime, ou resgatar, que aparece em algumas bíblias, no hebraico aqui, ele tem um termo de transação comercial. Então, Davi, ele está falando assim, ele resgata, ele redime da cova ele redime, ele resgata, e tem esse peso de transação comercial, porque é um ato de adquirir de volta, resgatar, tirar do poder alheio, do que está cativo, de acordo com a lei oriental, ou daquela época do Oriente Médio, o parentesco, ou ser um parente mais próximo, como tal, dava o direito da pessoa a comprar a propriedade de um parente, ou casar com a viúva. Aonde é que você ouviu essa história já? De recuperação. De quem? Boaz. A história de Ruth. Na história de Ruth, essa é a palavra que Davi ele está usando aqui. É Deus quem da cova, da morte, Ele nos redime. Então nós já imaginamos que primeiramente, uma das coisas que Davi tem, assim como na sequência que ele vem, é que Deus da morte, ou Deus o compra, de algo que ele estava em débito. E é a mesma coisa quando a gente vê a história de Boaz. Então essa palavra é aqui que Deus resgata de uma forma tão profunda e tão ampla da destruição, da devastação, das doenças, do pecado, por causa falou aqui, a Rose abriu também dizendo sobre a nota promissória, que ele rasga, Deus comprou. Olha, não tinha combinado, eu não tinha nem falado nada disso, e nem Dudu, da maravilhosa graça de Deus. Deus, através da sua maravilhosa graça, Ele faz o quê? Percebe a mensagem de Deus, o que Deus quer nos ensinar hoje, e que nós não reconhecemos muitas vezes. Não é só o resgate, como Deus fez com a minha filha, como Deus fez com Samuel, como Deus fez com Mateus, como Deus fez com a minha vida. Não é só esse resgate de livrar dos acidentes ou da vida diária, mas é primeiramente também como perdão, como a cura, do resgate aqui, do pecado, daquilo que entrou. E Davi ele faz essa analogia. Não é dizer assim que Ele é quem redime a nossa vida da cova, é o mesmo que dizer a nossa vida é livrada da morte, principalmente do quê? Da morte eterna, da condenação, e assim nós recebemos de Deus a graça e a misericórdia, quando a ira e o castigo de Deus é desviado de nós. Imagina que grandiosidade receber isso de alguém, ter a nossa promissória rasgada, sermos alcançados por Deus, que estávamos em pecado, e aqui Deus então, ele desvia de nós, e nós recebemos de Deus o que é uma bênção da vida eterna que a gente não merece,
Mas Deus concede através do seu maravilhoso amor, da sua maravilhosa graça, da sua fidelidade, da sua compaixão e do seu cuidado. A palavra redimir aqui, ela também lembraria, essa palavra que Davi ele usa para falar no Salmo, ela lembraria ao povo judeu de sua libertação da escravidão do Egito, lá em Êxodo 12, inclusive agora nós estamos entrando num período do quê? De Páscoa. Êxodo 12 trata do quê? Da Páscoa. E nessa analogia de morte, onde o sacrifício de Jesus ele entra, então, Davi ele sabe aqui que a sua vida está garantida pela fé, pela confiança em Deus, tanto para os livramentos da vida, porque Deus é capaz de entrar com forma maravilhosa, e Davi é prova disso, mas também Davi teve teve a libertação também da redenção de Deus na sua vida, na sua confiança eterna daquilo que Deus tinha reservado para ele. Irmãos, somente Deus nos tira do desastre e da morte. Somente Deus nos tira do desastre da morte. E essa semana me veio um texto que está lá em João, no capítulo 11, que fala quando Deus ali, então ele ressuscita Lázaro. Você conhece essa história? A gente já viu filmes de Lázaro sendo chamado para fora. Para prestar atenção numa coisa. Enquanto eu preparava essa imagem já há muito tempo, já no início que eu preparava essa mensagem, essa imagem desse capítulo 11 de João, ela vem à minha mente, porque Jesus, nesse capítulo de João 11, quando ele ressuscita Lázaro, presta atenção, Jesus é informado que Lázaro, que era amigo de Jesus, estava doente. Mas Jesus ele faz o quê? Ele vai imediatamente? Não, ele demora 2 dias para descer até Betânia, e não era uma distância muito longa da onde ele estava. Mas ele ali se detém, ele demora, ele conversa com seus discípulos, ele fala para os discípulos até que, olha, eu estou feliz pelo que está acontecendo com Lázaro. Você fala, mas pô, o homem está doente. Não, eu estou feliz porque isso que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer, é para a glória de Deus. Mas o momento é um momento difícil, que tem a ver conosco. Lázaro, então, vai morrer, Jesus vai se demorar, e quando Jesus chega até Betânia, quantos dias já tinha passado? 4 dias, era o 4º dia quando Jesus chega lá. 4º dia já era o dia que eles consideravam que aquele lá não ia ter tido um mal súbito, não. Aquele já estava já apodrecendo na cova, na sepultura. E então o que acontece? A primeira que vai ao encontro de Jesus é Marta. E Marta diz a Jesus, Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus diz para ela assim, Marta, o teu irmão, ele vai ressuscitar, fica tranquilo. E aí, Marta responde a Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Vê aonde ela está jogando, vê o trocadilho da jogada, o que está na cabeça dela. Eu sei que um dia, pela promessa que a gente tem, a nossa nação, a promessa de Deus, ele vai um dia ressuscitar. E aí Jesus diz para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Percebe? Jesus poderia até nem ressuscitar Lázaro, mas ele diz, ainda que Lázaro morto, ele vai viver, ele viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele diz para Marta assim, Marta, você acredita nisso? Para nós hoje, se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para nós, com o nosso irmão, ou parente, ou amigo morto, e a gente tivesse com Jesus, com a oportunidade de Jesus ressuscitar, e Jesus viesse falando para nós alguma coisa, como é que nós responderíamos a Jesus dizendo, sim Senhor, ainda que eu morra, Jesus diz que eu irei viver, e quem crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele diz, você crê nisso? Qual seria a nossa resposta para Jesus hoje, com a fé que a gente tem, no momento que a gente vive, na concepção ou na concentração que a gente tem sobre a Bíblia, ou a confiança que a gente tem em Jesus?
Se Jesus viesse com essa pergunta, também para nós, você crê nisso que Jesus, você crê nisso quando a gente se aproxima da mesa do Senhor? Você crê nisso que Davi está falando, que Deus nos resgata da morte, da destruição? E aí, ela, Marta, responde a Jesus: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aí Marta, o que ela faz? Ela vai até quem? Até Maria. E Maria está onde? Maria está chorando em casa. E com ela, muitas pessoas ali ajudando Maria, chorando com Maria. Veja a cena. É uma cena de luta, uma cena de funeral, que demorava algum tempo, alguns dias. E pessoas eram contratadas para chorar com a família. E chorar pelo defunto. Bater no peito, fazer barulho. E ali é interessante que a gente olha para essa situação e a gente vê Maria, quando ela fica sabendo, através de Marta, que Jesus estava ali, então Maria vai até Jesus. E as pessoas que confortavam ela, falou: vamos atrás de Maria, porque Maria provavelmente vai aonde? No túmulo para chorar pelo irmão. E vamos lá, porque a gente está aqui para chorar com ela. E aí, então, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, faz o quê? Se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para pensar, irmãos, esse é o ser humano. Diante do quê? Da morte. As nossas indagações, as nossas perguntas, as nossas dificuldades. A morte, quando chega e bate na nossa porta, para um ente querido, para algum familiar, e é diferente para a vida de cada um, a reação que cada um tem. Marta e Maria são prova disso. Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. Esse não é o problema. Mas o texto continua, Jesus vendo essa dificuldade do ser humano com tudo isso. Aqui, ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, e ao ver Jesus, Maria, nessa situação, e os judeus que estão chorando junto com Maria, aquela comoção toda, Jesus aqui, ele se agita em seu espírito. E aqui vale muito para a gente tentar entender qual é aquilo que Deus quer de nós, ou aquilo que Deus quer para nós na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele agitou-se em seu espírito e perturbou-se. E vai acontecer isso com Jesus 3 vezes. Inclusive a sequência do texto diz que Jesus pergunta para eles: aonde é que vocês colocaram? Aí eles falam: vem aqui, Senhor, vê aonde é que a gente colocou. E aí quando Jesus vê o lugar, Jesus de novo chora. E aí mais uma vez, então os judeus disseram: puxa, veja como Jesus amava Lázaro. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos de cego, não poderia agora ter impedido que esse homem morresse? E aqui Jesus, novamente, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Vê Jesus como é que ele está comovido com aquele momento, e a palavra aqui que a gente tem, a explicação desse tempo, que é uma briga muito grande para tentar entender, por que Jesus está tão... E na hora você vai conversando com Deus, e você vai perguntando ao Espírito Santo de Deus, vai lendo, vai procurando saber, porque eu quero entender sobre a morte, porque a morte não é difícil, não é fácil para mim também não. Qual é a minha reação? Será que eu serei como Marta? Será que eu serei como Maria? Será que eu serei como as pessoas que choram diante da morte? E aqui então, quando Jesus, novamente comovido, e a palavra aqui é como se fosse, ela vem do grego, porque essa tradução é do grego, como se fosse, sabe o cavalo? Quando o cavalo ele cheira alguma coisa, ou ele não quer obedecer, ele faz... Sabe quando o cavalo faz assim? É mais ou menos essa perturbação, esse bufar, que eles falam que o simbolismo dessa palavra tem. É como se Jesus naquela hora, vendo tudo aquilo, aquilo conturbasse o coração de Jesus, porque Jesus ali, ele está homem olhando para a morte de um ser humano, e o sofrimento que a morte traz na vida das pessoas. Jesus aqui, diante da morte, é como se Jesus dissesse para eles assim: o que vocês fizeram para ficar vivendo nessa situação de morte? É como se Jesus ele já soubesse o que ele iria passar para que essa morte deixasse de ter esse poder na vida do ser humano. Porque aqui, quando nós olhamos, o estrago que a iniquidade fez na vida do ser humano, se nós olharmos para o Gênesis, e quando Deus começa a falar com o homem e com a mulher depois do pecado, você vai ver que a vida deles começa a sofrer várias mudanças.
Quando Deus olha para a mulher, ele diz para a mulher: eu multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você vai dar à luz. Quando ele chega para o homem, ele fala: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto que eu ordenara que comesse, maldita vai ser a terra por causa de você. E com sofrimento você vai se alimentar. Vê que a paz, a shalom de Deus, ela é quebrada, e a morte começa a fazer parte da nossa realidade. E Jesus, diante daquele cenário, ele como homem, ele vê seus amigos sofrendo, mas Marta viria a morrer novamente, Marta viria a morrer, Lázaro viria a morrer novamente. Todas aquelas pessoas um dia viriam morrer. E Jesus agora tem a oportunidade de lançar um novo plano, uma nova condição, um novo resgate para a vida do ser humano diante da morte. Quantas consequências que o homem ficou: dor, trabalho árduo, vida sofrida, espinhos que Jesus fala que a gente teria, dificuldade na vida. Portanto, Jesus estava prestes o quê? A traçar um novo caminho para a humanidade. Porque logo depois desse episódio de Lázaro, quando Lázaro ele é ressuscitado ali por Jesus, os religiosos judaicos, eles vão procurar mais veementemente a morte de Jesus. E isso vai acontecer. Jesus sabia que aquilo era necessário. E Paulo, ele entendeu tudo isso. Porque Paulo, quando ele fala, por exemplo, de Jesus e do seu sacrifício, Paulo, ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 54 e 58, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Paulo está dizendo, isso vai acabar um dia. Lembra que eu falei do corpo glorificado? É uma forma também da nossa cura para toda a nossa vida. Deus, e Paulo aqui ele mostra, né? Paulo fala aqui essas palavras, e ele fala: morte, aonde é que está a tua vitória, morte? Cadê seu aguilhão? E nós vamos ver a morte sendo tratada por Paulo aqui como algo que é vencido através de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a última placa, que é a placa de bênção aqui, que é a placa da misericórdia, que a gente vê aqui a bênção, a coroa, Salmo 103 diz: e te coroa, ou te abençoa em algumas versões, de graça e misericórdia. Ele resgata a nossa vida, ele redime a nossa vida da cova, e automaticamente ele nos abençoa ou coroa de graça, em algumas versões dá como amor e misericórdia. Ninguém melhor, irmãos, do que o rei Davi para falar de coroa, concorda? Ele era rei. E a palavra que ele escolhe aqui para usar, essa coroa que ele diz, é uma raiz da palavra, da intenção da palavra, que quer significar como cercar. O que a coroa faz? Ela está sobre a cabeça, mas ela também funciona como se ele quisesse dizer um compasso. Você já viu um compasso? O que o compasso faz? Você coloca sobre um ponto e você gira ao redor e você faz um círculo. Isso é o que ele quer dizer, coroar, ou no literal, abençoar, é que Deus nos cerca com sua graça e com sua misericórdia. E esta grande e preciosa pedra na nossa coroa, daqueles que anteriormente eram destituídos da presença de Deus, sem amor, cheios de culpa, agora nós podemos dizer que somos coroados por um amor de Deus que dura eternamente. Por isso que a gente se reúne para cear. Porque Davi, ele diz que nós devemos nos lembrar e contar todas as bênçãos de Deus, mas nós, como seres humanos, temos uma grande deficiência, porque nós esquecemos muito fácil disso tudo que Deus fez por nós. Esse amor que nos cercou, que nos coroou, que abençoou a nossa vida. É muito fácil, irmãos, a gente pegar a Bíblia, separar um verso, que sua bênção te acompanhe, que é o que diz aquela música, por detrás e por diante, do seu lado. Deus é por ti, Deus é contigo, tuas gerações, teu filho, tua família. É muito fácil a gente falar estas coisas, mas não viver estas realidades na nossa vida. E quando nós passamos por momentos de resgate, momentos de cova, momentos de destruição, momentos de morte que vieram para a nossa vida através do pecado,
nós começamos a perceber o quanto Deus, na sua maravilhosa graça, separou um novo tempo, um novo momento para nós vivermos. E hoje nós vivemos caminhando para aquilo que Deus terá num corpo glorificado, com a sua glória, no momento que nós formos definitivamente ao encontro do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala muito desse entusiasmo, dessa certeza. Romanos 8,35, ele diz: quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. Será tribulação? Será angústia? Ou será perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E espada tem o peso de morte, de ataque, de destruição. Como está escrito, verso 36 em diante, ele diz: por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, à morte também, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido que nem a morte e nem a vida, ele diz, nem anjos, nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é o cercar de Deus, essa coroa, irmãos, de Deus para a nossa vida. Essa coroa que o diabo, que o mal muitas vezes tenta tirar de nós. Desde o Éden, essa é a tentativa de Satanás contra a vida do ser humano. Tirar essa coroa, mas Deus, ele trabalha em nossas vidas. Paulo, ele fala também sobre prêmio. Ele fala que nós, quem corre no estádio, apenas corre para ganhar um prêmio, mas corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio eterno de Deus. E quem compete nos jogos, Paulo, ele diz, se submetem a um treinamento rigoroso para obter o quê? A gente vê a Olimpíada, por exemplo, para obter uma coroa, uma medalha, que ela se corrompe, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E nós precisamos ter essa certeza, e Davi aqui reconhece de perto essa graça e essa misericórdia de Deus, porque são atributos do nosso Deus para nós. E hoje nós vamos estar ceando, nós vamos estar falando aqui da Santa Ceia do Senhor, nós vamos estar falando com Deus, vivendo essa experiência com Deus, sabendo que a morte de Jesus Cristo, ela trabalhou em nossa vida para que nós pudéssemos ter vida. Davi falava disso 1000 anos antes, os profetas falavam isso antes de Jesus. E na época de Jesus nós vemos o Messias chegando e se entregando por nós, para a nossa vida. Irmãos, a morte que se apresenta na nossa vida todos os dias pode nos causar tristeza, como por exemplo, na ressurreição de Lázaro, a gente viu na vida de Maria, a gente viu na vida de Marta, das pessoas que ali estavam. Mas Deus quer nos livrar. Essa semana, ou ontem até, eu e minha esposa, a gente em casa, a gente foi dormir triste, a gente foi dormir chateado. E na nossa oração, lógico, pela família. É interessante porque a gente, primeiramente, a gente quando olha para a questão da morte, a gente olha para a morte de alguém que é próximo. Isso dói demais, a gente não quer acordar, a gente levanta de manhã e a gente se belisca para saber se isso é uma realidade para a nossa vida. Essa é a nossa condição. Um dia todos nós se vamos. Mas, eu e minha esposa ontem, a gente estava deitado e aí chegou uma notícia, não é? Tem um apresentador que a gente, já há muitos anos, a gente gosta de assistir muito aquele programa Place in the Sun, que é sobre venda e compra de casas fora do país, né? Acho que todo mundo que mora aqui tem um sonho um dia de talvez ter um lugar, morar, né, num lugar que tenha sol. Então eles vão procurar casas, e um dos apresentadores, já há muitos anos a gente segue, a gente gosta demais dele. Ele arruma casas, vende casas ali, e ele faz, e a gente acompanha já esse apresentador há muito tempo. E há um tempo atrás, acho que bem na época do Covid, ele veio a ter um problema, um dia quando ele estava gravando, e ele acaba tendo um mal súbito ali, ele é levado ao hospital, e aí eles descobrem que ele estava com um câncer. E o câncer dele era um câncer terminal, e a gente ficou acompanhando, né, a vida da família, como é que eles estavam fazendo, porque a gente percebeu que ele já não aparecia tanto, e ontem ele veio a falecer, e a gente foi dormir chateado, e eu falei para a Rose,
como ele não é nada nosso, da nossa família. Ele é apenas um apresentador ao qual entra nas nossas casas, a gente liga a televisão e todo dia ele entra. Mas ele é um apresentador que a gente olha, vê que tem os 3 filhinhos, lindos assim até, e a família tão bonita, e se foi. Isso deixa a gente chateado. E eu falava para a Rose, como a morte na vida do ser humano, ela é algo que ainda nos preocupa, ela é algo que ainda tira o nosso sono, ela é algo que nos faz preocupar com os nossos pais, com a nossa família. E olhar para Davi, eu ainda falei para a Rose, olhar para Davi me faz lembrar de que Deus ele nos resgata de uma morte, da morte eterna através do seu amor, de morrer por nós. Ainda que essa morte a gente vai ter que passar por ela, se Jesus não voltar antes. Nós teremos que enfrentar essa morte na nossa vida. Teremos que ver, e serão momentos na nossa vida, mas que essa esperança e essa misericórdia que coroa a nossa vida de bênção, a coroa da bênção, de graça de Deus, ela possa transformar o nosso coração e nos dar certeza de que nós vamos estar com Deus em breve. E hoje, quando a gente se reúne, então, para lembrar da Santa Ceia do Senhor, nós temos sim muitos motivos para dizer, como Davi, ele disse, a sua própria alma, em sua meditação, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que a minha alma não te esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. E hoje que nós vamos cear, essa é a minha oração, para que Deus nos resgate a família de cada um do mal. Resgate a família de cada um e abençoe os nossos filhos, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas, o nosso futuro em Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, a nossa igreja. Essa palavra resgate, para mim, ela veio na minha cabeça como muitos motivos para mim chegar a Deus e falar, Deus, obrigado pelo teu resgate, Senhor. E que hoje nós possamos, ao cear aqui, lembrar do resgate de Jesus por nós. E lembrar que todos os dias nós somos resgatados pelo Senhor. E que essa promessa se estende a nós e nós podemos viver essas promessas de Deus todos os dias. Não só pelas palavras de Davi, não só pela história e pelas palavras de Paulo, mas de poder virmos aqui e bendizer ao Senhor e não nos esquecer de nenhum dos benefícios de Deus, inclusive para cearmos e para termos esse momento com Deus. A ceia, graças a Deus, a gente faz uma vez por mês. Isso nos ajuda a manter sempre viva, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente até isso esquece. Todos os dias da nossa vida, por isso que a gente tem Natal. Não importa a data que o Natal é. Mas o fato de nós pararmos para lembrar do nascimento de Jesus, nos faz lembrar de que a luz do mundo veio. Quando a gente lembra da Páscoa, a gente lembra do sacrifício e da ressurreição, da vitória sobre a morte do nosso Deus. Quando a gente faz o Pentecostes, quando a gente celebra o Pentecostes, a gente lembra da atuação do Espírito Santo que desce sobre a sua igreja. E que hoje nós podemos dizer que o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Que Deus hoje, através do seu Santo Espírito, possa fazer em nós a noção de um verdadeiro resgate. E saber que Ele opera. E que Jesus, Ele deu a sua vida pelo nosso resgate. E a sua misericórdia, ela tem nos sustentado e abençoado todos os dias. Eu queria fazer uma oração, queria já convidar o Roy, que vai estar comigo, né, Roy? E nós vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque a morte, ela existe, ela está diante de nós. Davi, ele fala disso sem ter dúvida disso. E ele sabe o quanto o Senhor o livrou da morte. Nós também, Deus, várias vezes, com certeza, paramos para repensar na nossa idade, na nossa vida, nos dias que se avançam. Paramos para pensar nos nossos entes queridos, nas pessoas. Paramos para pensar nas famílias que sofrem por causa da morte. Mas uma coisa é certa, Deus. Primeiramente, o Senhor nos resgatou através da sua maravilhosa graça, Deus. E nós queremos te agradecer e hoje celebrarmos esta Santa Ceia, lembrando desse resgate, Deus. E graças a Deus pela oportunidade que nós podemos fazer todas as vezes, Senhor, de cear e de lembrar do Senhor. Cuida da vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas famílias, Deus. Que o Senhor possa operar milagres e maravilhas como nós
vimos e temos visto na Tua palavra, na vida de cada um dos meus irmãos, Deus, nas famílias. Deus, protege os nossos filhos. Guarda os nossos filhos de todo o mal, Senhor. De toda investida, Senhor, contra a vida deles, Deus, contra a mente deles. Nós vimos também, Senhor, hoje, quanto, Senhor, pessoas estão completamente loucas, doidas, Senhor, nesse mundo. Pai, insanas, Deus, livra o nosso filho, os nossos filhos dessas insanidades, Deus. Assim como Davi, ele olhava para a sua vida e ele percebia os livramentos que Deus tinha feito. E também, Deus, nos dá a confiança de seguirmos, Deus, confiando que o Senhor trabalha, cuida dos nossos filhos, mesmo quando os nossos filhos não estão perto de nós. O Senhor guarda os nossos filhos na universidade, nas escolas. O Senhor guarda os nossos filhos nos seus afazeres, nas suas viagens. Pai, guarda, Senhor, a vida de cada um. E Deus, trabalha no resgate, continua resgatando, continua salvando, continua, Senhor, curando, continua perdoando e abençoando a vida de cada um, Deus. E que muitas pessoas conheçam esse livramento de Deus. Que isso, Deus, é o que importa, Senhor. E é isso que faz a nossa fé ser cada vez mais fortalecidas no Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Faz-nos, Senhor, entender que a morte não é o fim, mas a morte, Deus, ela é a oportunidade, Deus, da Tua mão agir também, Senhor, mostrando, Senhor, a vida eterna que o Senhor tem por nós, Deus. Portanto, nos ajuda, Senhor, nos nossos momentos difíceis. Os irmãos que nos assistem pela internet, sabemos também, Senhor, que são, Pai, pessoas que passam por suas dificuldades nas suas casas, com relação, Senhor, a todos esses itens que a gente falou. Pai, vai de encontro à necessidade de cada um e ajuda com que cada um desses irmãos possam enfrentar os momentos difíceis, os momentos da destruição que a gente vê, da sepultura. Guarda a vida de cada um e que nesse momento que nós vamos cear, nós possamos ter consciência de que o Senhor tem trabalhado por nós e consciência, Deus, de que é necessário nós trazermos em memória do Senhor. Amém, Jesus.